Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre impostos, ou mais especificamente, Elon Musk pode pagar até 8 bilhões de dólares em impostos. Então fica aí para você entender do que eu tô falando. Elon Musk e o Twitter, voltaram a atacar novamente. O Elon Musk vive brigando lá pelo Twitter, falando asneira, falando um monte de coisa, desabafando, talvez com a vida ou sobre a Tesla, sobre o que ele vai fazer, sobre quando ele vai para Marte, como ele vai para Marte, vai levar os carros da Tesla para Marte e por aí vai. Só que dessa vez, no dia 14 de dezembro agora de 2021, numa terça-feira, ele tweetou e afirmou que vai ser o americano que mais vai pagar impostos na história dos Estados Unidos, só no ano de 2021. E pra gente ter uma ideia, esses impostos estão orçados ali, aproximados na casa de 8,3 bilhões de dólares. Gente, eu vou colocar o número na tela, eu acho que vai faltar tela para tanto zero. É muito dinheiro. E aí converge, pro Twitter do pessoal das Nações Unidas, falando que, o pessoal tem que resolver o problema da fome e tal. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a fome hoje não é mais um problema de produção, e sim um problema de distribuição. Só que uma distribuição tem que ser feita de forma prolongada. E os países que ainda vivem nessa pobreza, muitas vezes é culpa de uma má distribuição, má alocação de capital, ou às vezes alguém que de fato está ali no governo e não cumpre com a função social que deveria ser cumprida naquele governo. Porque um governo está ali para cuidar da população, para fazer com que a sociedade funcione em plena harmonia. E eu cheguei até a fazer um videozinho no Instagram, que eu coloquei lá falando que 6 bilhões de dólares não resolveriam o problema da fome. Por quê? Porque se você chega a doar 6 bilhões de dólares para as Nações Unidas, gente, eu garanto que vai chegar metade só para quem precisa. Por quê? Porque tem que pagar salário de diretor, que não é nem divulgado. E olha, as Nações Unidas não são nem auditadas nem por KPMG, PwC e qualquer outra empresa. Por que eles não abrem balanço, deixam tudo público, para que de fato as pessoas se sintam confortáveis em doar o dinheiro para a gente resolver esse problema? Ou será que eles não querem resolver esses problemas ou só querem angariar mais fundos ainda para manter os empregos deles? Por quê? Isso é um problema que a gente tem que analisar de forma recorrente. Aqui onde a gente está morando atualmente, em Seattle, já foram gastos mais de 100 milhões de dólares só para tirar os homeless da rua. Mas só aumenta. Por quê? Quanto mais aumentar, mais as pessoas que trabalham lá vão receber seus salários. Você entende que é um ciclo infinito? Vai sempre girando a roda, esse pessoal sempre quer mais dinheiro, quer que pessoas mais ricas paguem mais impostos, pessoas mais pobres dizem que pagam menos impostos e ficam lá tirando de onde pode dinheiro, de quem realmente é produtivo para manter, coisas que não deveriam existir da forma que existem. E quando eu falo que não deveriam existir da forma que existem, é o fato de que o dinheiro não chega de fato para quem precisa, na ponta, para quem precisa, para quem é produtivo, para onde o problema deve ser resolvido. Mas enfim, vamos voltar aqui para o Elon Musk. Quando a gente fala de Elon Musk, a gente lembra de bilionários, Jeff Bezos também vai pagar ali na casa de 2,3 bilhões pelas vendas, das ações da Amazon que ele realizou nesse ano. Sempre tem os perdas e lucros ali, mas deve ficar nesta casa. E é muito dinheiro também, gente. É muita coisa. 2,3 bilhões de dólares é absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto de dinheiro realmente isso significa. E para a gente entender, por que o Elon Musk está pagando tanto imposto? Ele realizou venda, acho que de 4 ou 3 mansões esse ano, que ele tinha na Califórnia. Ele mudou, de estado, fez toda aquela mudança, ele transferiu a fábrica da Tesla para o estado do Texas por questões tributárias, pois aqui os estados têm uma autonomia, muito maior. E aí o estado da Califórnia é conhecido muitas vezes pelo estado socialista da Califórnia. Vou fazer um vídeo para explicar o porquê disso também, mas lá eles têm uma cobrança de impostos que chegam a ser abusivas, sabe? Eu estive em Los Angeles entre o dia 3 e 5 de dezembro, odiei. É um lugar que, gente, muito hype. O pessoal fala isso, aquilo, hype. Não volto lá nem se me pagar. Achei muito ruim, trânsito ruim, tem muito morador de rua, a cidade não é organizada, a cidade não é muito limpa, então assim, para a quantidade de impostos que eles arrecadam, deveria, haver um retorno mínimo, e eu acredito que esse retorno não acontece. E isso é derivado muito da superpopulação, É uma cidade, repleta de gente, muita coisa, então acaba que fica muito mais difícil de você controlar e realizar a distribuição dos impostos de forma correta e tal, mas não é impossível. Os políticos
políticos são pagos e muito bem para isso. Um outro ponto é que o Elon Musk também vendeu muitas ações. Ele chegou a vender 13,8 bilhões de dólares em ações da Tesla, justamente para pagar imposto, fazer todas essas coisas. E aí por isso que o governo deve ficar com uma fatia enorme disso aí, vai ficar na casa de 8,3 bilhões a 10 bilhões de dólares. Então, tipo assim, é muita grana, dá para fazer muita coisa e por isso que eu falei, se o governo está arrecadando tudo isso e ainda vive nessa questão de furar teto de gasto, criar mais coisas, imprimir mais dinheiro, criar mais dívidas, né? E aí o pessoal vem e fala que 6 bilhões de dólares vão resolver a fome do mundo, eu acho muito difícil. Isso parece muito mais arrecadar fundos para eu tomar champanhe e comer caviar do que de fato estarem preocupados em resolver a fome do mundo. Uma outra estratégia muito utilizada por quem é bilionário é sobre a criação de fundações. O Jeff Bezos tem, Bill Gates tem, Elon Musk tem. Eu vou colocar aí na tela para vocês a do Elon Musk, do Bill Gates e do Jeff Bezos para vocês verem os nomes. E aí o que eles fazem? Eles fazem as doações das ações para essas fundações e aí eles recebem abatimento no imposto. Por muitas vezes essas fundações realizam coisas muito boas de verdade. Aqui onde a gente mora tem a fundação Bill e Melinda Gates, né? Então essa fundação cuida de bastante coisa, tem uma atuação muito legal e eu acredito que na maioria das vezes os empresários fazem muito mais do que o Estado propriamente dito. Porque para e pensa comigo, vamos fazer uma analogia. Os senadores, deputados ficam todos lá brigando, esbravejando. Agora me diz, coloca ele no controle de uma companhia dessa. Quanto tempo você acha que vai durar uma companhia dessas bilionárias que gera milhões de empregos, gera emprego para dar e vender, renda, né? Faz a economia girar. Então, quanto tempo uma empresa dessa dura na mão de um senador ou de um deputado desse que fica lá perseguindo pessoas, perseguindo empresários para pagarem mais impostos? Eu garanto que não vai durar muito tempo. E provavelmente vai acontecer o que aconteceu, né? Com todos os países extremamente endividados e inflação alta. E aí, se você é uma empresa e não um país, você quebra, você vai à falência. E quando eu tenho esse discurso, gente, eu não sou contra, né? Tipo assim, os bilionários não devem pagar impostos. Não é isso. Todo mundo não tem para onde fugir. Seria um sonho se todo mundo não pagasse impostos, né? E tudo funcionasse da forma que funciona. Mas não é assim que o mundo, a vida funciona. Eu só não acredito no discurso bilionários não deveriam existir. Porque na maioria das vezes, quem gera muito emprego são esses caras. Eles ficam ricos às custas dos outros, mas você tem a opção de não aceitar o emprego. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça. São eles que geram empregos, são eles que giram a economia, são eles que pagam impostos. Cara, para e pensa. Elon Musk e Jeff Bezos juntos vão pagar mais de 10 bilhões de dólares em impostos. Isso é mais do que eu e você aí que está assistindo, provavelmente todo mundo, né, na quantidade de views aí, se juntar, não vai pagar isso em vida. A gente, na vida toda, nunca vai chegar a pagar essa quantidade de impostos. E eles estão pagando. Ou seja, eles também contribuem para a sociedade. E muito mais, né, em valores do que eu e você que estamos aqui, você que está me assistindo, eu que estou gravando, eu não me vejo na vida pagando 10 bilhões de dólares de imposto. E a gente sabe que é um dinheiro que vai pro ralo, porque a aplicação dele a gente nunca vê de forma muito palpável. Então, enfim, eu só quero que vocês entendam que não é sobre ser contra o pagamento de impostos, é sobre ter um discurso, né, que vai de encontro com a realidade, que vai de encontro com quem realmente gera empregos, com quem realmente contribui com a sociedade, e não pessoas que são pagas para usar terno e gravata e ficarem discutindo quem vai pagar mais ou menos de impostos. O vídeo de hoje é esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com pelo menos 10 mil amigos. Estamos juntos e até mais.